Good morning, or good afternoon, or good evening, não sei quando vocês verão esse vídeo, tá? Mas aqui são explicações iniciais sobre o roteiro 9 de inglês pro 8º ano, tá bom? Nesse roteiro a gente continua falando de flash fiction, que significa mini conto. Como vocês sabem, aprenderam em português que todo conto tem que ter narrador, personagem, espaço, tempo, tudo isso completa o conto. E mini conto porque são histórias rápidas, flash fiction, ficções rápidas, leituras que tem começo, meio e fim, forma rápida. Esse nome desse texto, que nesse nono roteiro, se chama The Lady in Red, a moça senhora de vermelho. E é um texto, assim, na esfera do terror, tá? Conta a história de duas meninas, elas estão narrando ali, que no último verão, quando eles foram passar as férias em Scotland, um dia os pais foram para o shopping, aí as irmãs entraram no castelo, enfim, viveram algumas aventuras. Então, a partir desse texto, que eu sugiro que vocês não fiquem tentando traduzir ao pé da letra, mas vá olhando as palavras que vocês já conhecem. Epa, vamos lá. Vocês vão responder as 3 primeiras questões. Prestem atenção no past continuous, que eu vou explicar logo agora. Quando a gente usa o passado do verbo ser seguido de um verbo no present continuous, quando ele termina em ing. Looking, studying, calling, por aí vai, tá? Por quê? Tem um pequeno equívoco agora aqui, ó. Já aprendemos sobre o simple past, agora vamos aprender sobre o past continuous. Aquele passado contínuo, aquela história que aconteceu no passado e continua no passado. Também conhecido como past progressive, ok? Qual que é a confusão aqui que teve? A confusão está nesse texto aqui, ó. Esse texto, ele não está explicando de forma adequada. Então, vocês vão seguir a tabela, que foi um erro de digitação, um erro na confusão, né? Nós, professores, produzimos vários roteiros e acabamos esquecendo de colocar a nomenclatura correta. Então, eu vou explicar pela tabela. É o seguinte, o passado do verbo ser, verbo to be, é was or were, ok? Fui, foi, é presente. Fui, foi, enfim. Esse passado, ele vai funcionar de duas formas. Eu utilizo was para os subjects pronouns, para os pronomes I, he, she, it. I was, he was, she was, it was. E utilizo were para os pronomes you, we, you, they. Certo? You, we, they. Seria isso. You were, we were, they were. É isso. Então não sigam o texto, porque o texto ele fez uma pequena confusão aqui, ó, falando de pessoas no plural. Sigam a tabela. E qual que é a estrutura de utilizar o past continuous? Na afirmativa, eu coloco o pronome seguido do verbo to be no passado, seguido de um verbo no gerúndio, tá? Going, no caso aqui, study, no caso, ing. Na negativa, eu coloco was not ou were not, que vai virar wasn't, weren't. E na interrogativa, como você já sabe, eu inverto. Eu coloco o verbo to be, né, no começo, seguido do subject pronoun, seguido do verbo. Então vamos lá, número 4. Olhem a tabela que é importante. Na flash fiction The Lady in Red, podemos notar que a narrativa acontece no passado e algumas vezes se utilizou o past continuous. A maioria das narrativas, o narrador sempre narra histórias que acontecem no passado. Então vai ter past continuous, né? As frases abaixo foram retiradas dessa narrativa. A Sinal é a única que tem past continuous. Gente, tá na cara. Vai ser a única que vai ter um verbo no passado, she was, seguida de um verbo com gerúndio, ing, wearing. Então a letra C nesse caso, tá? Bom, não vou ficar corrigindo tudo, só vou corrigir essa daqui. Número 5. A frase it was raining, estava chovendo. Como é que eu passo ela para a interrogativa, não estava chovendo, e para, negativa, não estava chovendo, e para a interrogativa, estava chovendo? Como é que eu faço? Olha lá naquela tabela que vocês vão descobrir se a alternativa é A, B ou C. Negativa e interrogativa. E por último é com você. Você vai pegar os verbos aqui e vai colocar eles no past continuous. Então vocês já sabem que eu uso was para I, he, she, it, e were para you e they. A partir disso, eu coloco o verbo no ing. Todos eles aqui já estão, né? Playing, reading, studying.
Aí é só vocês saberem para onde que vai colocar aí de acordo com a tabela. Tá bom? Belezinha? Bons estudos!